Nunca ignore a posição, talvez o conceito fundamental no pôquer. Você achava que só as cartas importavam, mas onde você senta é muito importante. Não existe certo ou errado no pôquer. Não existe um método que possa garantir o sucesso. Mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Existem situações para evitar e situações para buscar. E existem aqueles que têm o conhecimento para explicar. Nós vamos lhe ensinar como dominar o jogo, do básico ao avançado. Senhoras e senhores, nosso programa hoje é sobre posição. Exatamente. Vamos ensinar sobre posição na mesa de pôquer e por que isso é tão importante. Mas o que diabos é posição? Não se preocupe, tudo vai ser explicado e quando você terminar vai saber exatamente o que é e como isso pode ser vantajoso. Já está quase na hora de nosso tutorial de hoje. Posição é muito importante na mesa de pôquer, mas o que isso significa exatamente? A posição de um jogador é definida por onde ele está sentado em relação ao botão do dealer. Existem boas e más posições. Simplificando, quanto mais tarde você tiver de agir em uma rodada de apostas, melhor a sua posição. Por quê? Porque você consegue recolher mais informações sobre os oponentes que agiram primeiro. Você pode basear a sua ação na decisão deles, sendo que se tiver de agir primeiro, seus oponentes têm a vantagem de observar sua ação antes de decisões serem tomadas. Aqui estão as posições na mesa de pôquer. Lembre-se, tudo depende de onde está o botão do dealer. A primeira posição que apresentamos é aquela imediatamente à esquerda do botão, o Small Blind. Como vimos no primeiro programa, o jogador nessa posição tem que colocar a aposta obrigatória. Por exemplo, se os blinds são 1 e 2, esse jogador precisa colocar 1. Ao seu lado, no sentido horário, está o Big Blind. O jogador nesse lugar tem que colocar uma aposta obrigatória, o dobro do Small Blind. Os blinds vão agir por último antes do flop, mas depois do flop são os primeiros a falar. Você deve se lembrar disto se estiver considerando jogar uma mão nessas posições. E não se esqueça que quando você age primeiro, você vai estar em desvantagem. As duas próximas posições são chamadas de posições iniciais. O jogador na sequência do Big Blind é o Under the Gun, geralmente abreviado pelo UTG. O jogador nessa posição tem a pior condição pré-flop. Eles são os primeiros a dar fold, call ou raise, e não tem nenhuma informação sobre os outros jogadores. Depois do flop, eles ainda vão ter de agir muito cedo, então são classificados como posições iniciais, um péssimo lugar no pôquer. Vamos ver as posições intermediárias. Nesses assentos, você tem a vantagem de agir antes dos primeiros dois oponentes, mas ainda vai ter jogadores depois de você. Não é uma grande posição para estar. Finalmente, temos as posições finais, as posições mais fortes do pôquer. O jogador à direita do Small Blind é chamado de botão. Antes do flop são os blinds, vão agir depois do botão. Depois do flop, o botão é a última pessoa a agir. Se o resto dos jogadores já tomou sua decisão antes de você agir, você possui uma vantagem enorme, pois pode tomar sua decisão baseado na deles. Lembre-se sempre disso. Quanto mais tardia for a sua posição, melhor sua situação. Para recapitular, o botão do dealer se move a cada mão, então sempre leve em consideração sua posição. Se você estiver no botão, vai ter o botão do dealer à sua frente. Vai estar na melhor posição porque você vai ser o último a falar depois do flop e vai ter o benefício de assistir todos os outros jogadores antes de tomar sua decisão. Pronto para algumas estatísticas? Vamos analisar quais posições na mesa ganham mais potes. Nós estudamos 1.400 mãos de pôquer diferentes, online e ao vivo, e aqui estão os resultados. As porcentagens representam a quantidade de vezes que cada posição ganhou uma mão. Podemos ver que a posição que mais ganhou mãos foi o botão, vencendo quase 15% dos potes. A que teve menos sucesso foi a do UTG mais 1. O UTG, a posição que age primeiro no início de cada mão, teve um sucesso relativo, com 10,4%. Isso pode parecer surpreendente, mas com o desenvolvimento do jogo nos últimos anos, muitos jogadores começaram a dar raise nessa posição, representando uma mão muito forte. Se dividirmos a mesa em posições iniciais, intermediárias e finais, podemos ver que os assentos com menos sucesso são aqueles nas posições intermediárias. Se você pensar bem, faz sentido. Os jogadores nessas posições não têm que colocar os blinds e não tem nenhuma razão real para jogar as mãos, ao menos se ela for forte o suficiente para ganhar o pote. Os assentos mais dominantes são aqueles nas posições finais. Primeiro porque a posição final são as mais comuns para os jogadores tentarem roubar os blinds, dando raise antes do flop. Mas também porque nessas posições, uma variedade maior de mãos vai ser jogada, já que a pessoa tem a vantagem de ver as decisões dos adversários antes de agir. Uma grande porcentagem das mãos também são ganhas nas posições iniciais. As razões para isso também são claras. Como falamos do UTG, se tornou uma posição boa para tentar roubar os blinds.
Mas também as posições iniciais incluem o Small e o Big Blind, que geralmente vão disputar potes, pois são os últimos a falar antes do flop. Outra razão, os jogadores do poker não gostam de abrir suas mãos de blinds facilmente. You keep attacking my big blind. Eles vão tentar ganhar a mão, não importa o que as cartas digam. E agora é hora de aprender um pouco mais sobre a linguagem do poker. You're a master of the English language. Calm down, buddy. Keep going, kid. Shut up, superstar. Vamos aprender alguns termos. O Under the Gun. Under the Gun ou UTG é o termo dado à posição à esquerda do Big Blind. O jogador nesse assento é o primeiro a falar ao começo de toda a mão. Ele está na mira do revólver. Em uma tradução literal, sentindo a pressão da decisão. O cutoff. Esse é o nome dado ao jogador à direita do botão do dealer. É chamado de cutoff, pois nessa posição você pode cortar a opção do botão de dar o primeiro raise. Hijack. O hijack é outra gíria utilizada para denominar uma posição. O jogador 2 assentos à direita do botão de dealer é o hijack. Esse nome porque nessa posição você pode impedir o cutoff e o botão de darem o primeiro raise. Conectores naipados. Os conectores naipados são as cartas do mesmo naipe em sequência. Os jogadores gostam dessas cartas porque elas possuem um grande potencial para sequências e flushes. Apesar das origens do poker serem muito discutidas, é senso comum que as raízes do poker estão no começo do século XIX em New Orleans, uma área que presenciou o início de muitos jogos. O nome poker é uma americanização da palavra francesa poker, já que New Orleans estava sob domínio da França nesse período. Em sua forma primordial, um baralho de 20 cartas era utilizado para no máximo 4 pessoas, cada um recebendo 5 cartas. Depois das cartas serem distribuídas, existia uma rodada de apostas. Por ser extremamente simples, o poker era o jogo perfeito para os espertos, que sabiam o que estavam fazendo. 1820 foi o ano em que o rio Mississippi se tornou uma mina de ouro para os jogadores de poker, que ficaram famosos como Riverboat Dandies. Os barcos que se dirigiam para New Orleans estavam muitos turistas, mercadores e agricultores que eram vítimas dos jogadores de poker. Nessa época, para continuar tendo vantagem sobre as pessoas comuns, os jogadores de poker mudaram as regras do jogo. Eles primeiro mudaram o baralho para 52 cartas, e depois adicionaram a troca para colocar mais dinheiro no pote. O jogo evoluiu durante a Guerra Civil Americana, e a introdução de trocas de mais cartas estava dando a opção de mãos enormes com mais frequências. Uma das lendas do jogo foi Wild Bill Hickok, que ficou conhecido como Cowboy, mas na verdade era um profissional de poker que aprendeu a ter habilidades com armas. 1876 foi o ano que marcou o último jogo de Bill Hickok, e depois de arrasar com John McCall nas mesas, foi morto pelo mesmo com um tiro. Ele tinha 2 ases e 2 oitos, uma mão agora conhecida como mão do homem morto. Com o passar dos anos, diferentes variações do jogo foram criadas, mas a favorita da maioria, o No Limit Texas Hold'em, popularizada por nomes como Doyle Brunson no final dos anos 50 em Las Vegas, agora é reconhecida como a capital mundial do poker. Saiba o que teremos no próximo bloco. Vamos focados na posição, mas dessa vez vamos mais fundo, aprendendo como a posição pode lhe ajudar a ganhar potes que você não venceria. Teremos mais análises do campeão da World Series Joe Hashing e vamos para Londres acompanhar mãos do European Poker Tour. Finalmente voltamos a Barcelona, onde vamos ouvir mais informações preciosas das mentes mais brilhantes do poker.